Olá pessoal, bem-vindos ao Livros e E-Books, eu sou o Carlos. Final de mês é hora da gente conversar um pouquinho sobre o que foi lido no mês de fevereiro. Aqui, ao contrário de muitos canais, do que eu vejo aqui em muitos canais, eu tenho mais dificuldade de fazer leituras nos finais de semana ou nos períodos em que eu estou em casa, num feriadão, por exemplo. Eu tenho a minha rotina, né, costumeira durante a semana. Eu normalmente leio durante o almoço e à noite. E no final da semana, como a gente sai da rotina, né, tem sempre alguma coisa para fazer em casa, os horários não combinam, tem algum evento, alguma coisa para resolver. Então, às vezes, a leitura fica prejudicada e às vezes nem acontece. Normalmente é normal eu nem conseguir ler nada no final de semana. E esse mês também, apesar do carnaval, aconteceu isso. Nós estamos com obra aqui em casa, então foi o período também que a gente aproveitou para reorganizar, né, um pouco as coisas aqui, começar a dar um jeito na bagunça. Então, foi um mês de poucas leituras, mas eu li bastante coisa legal. Vou falar primeiro sobre os livros que eu comecei lá, as leituras que estão em andamento. O primeiro deles é o Guerra e Paz, que eu concluí o primeiro volume, né? Eu estou mais ou menos em torno de 57, 58% dele. Eu tinha uma previsão inicial de 4 meses, ou seja, deveria estar na metade, então passei um pouquinho. Acredito que eu deva terminar um pouquinho antes do final de abril, né, que era a minha meta inicial. E a leitura continua maravilhosa, né? O Tolstói, ele sabe dosar muito bem os acontecimentos, tanto nas partes da guerra quanto nas partes da paz, né? Que a gente vê que mesmo enquanto a guerra está se desenrolando em determinado local, lá em outras cidades, né, principalmente em Petersburgo e Moscou, a vida continua normal, as pessoas tentam levar a sua vida da forma mais normal possível, como se aquilo fosse um evento que não tivesse nada a ver com elas. Então nós continuamos vendo ali os eventos sociais, os bailes, as reuniões, e na parte da guerra também, tudo muito bem detalhado. A mistura que ele faz dos personagens do seu livro com os personagens históricos é fenomenal. Já dá agora, na metade do livro, né, a gente já não se confunde mais tanto com os personagens. Uma confusão ou outra ainda acontece por causa daquele hábito dele escrever, dele se referir aos personagens, às vezes pelo primeiro nome, às vezes pelo sobrenome, né? Ou às vezes ainda pelo título ou um apelido. Então isso é um pouco confuso, mas na metade do livro a gente já está tirando isso de letra, já sabe como é o relacionamento entre os personagens e os títulos de cada um. Então a história flui, que é uma beleza. Eu estou gostando muito, né? É uma leitura assim, que eu estou lendo realmente devagar, mas tento ler um pouquinho a cada dia para manter mesmo aquela continuidade, não me esquecer e ter esse gostinho mesmo, né, de saborear essa obra tão especial. Está valendo muito a pena a leitura de Guerra e Paz. Uma outra leitura que está em andamento, essa bem a conta-gotas, eu esperava até ter terminado no carnaval, mas não foi possível, que é As Intermitências da Morte, do José Saramago, que eu estou lendo em conjunto com a minha esposa, em conjunto mesmo, a gente lê junto, em voz alta, e aí interpreta alguma coisa que ficou, né, não muito bem claro para um e para outro. Está sendo uma experiência bacana, porque é uma oportunidade rara, né, da gente poder, ao mesmo tempo que está junto, está fazendo uma coisa que os dois gostam, e poder discutir uma obra literária ali no momento em que você faz a leitura. Isso daí é uma experiência que eu estou gostando muito, porém, devido à dificuldade dos horários, né? Às vezes a gente até está junto, mas um está muito cansado, não está a fim de ler, e então a coisa está indo bem devagar. A gente deve terminar agora no início do mês de março, né? Mas ainda não foi possível concluir. Inclusive, se fosse um outro livro, nem seria possível, nem estaria sendo proveitosa a leitura. Mas em se tratando desse livro especificamente, né, em que o Saramago, praticamente em cada capítulo,
ele fecha um determinado assunto, então tá dando para levar bem. Um livro também muito bom, estou gostando bastante da leitura, a ironia dele, a forma dele colocar os fatos assim cotidianos, coisas até chocantes, mas ele coloca de uma forma tão saborosa que é uma leitura muito agradável. Estou gostando muito de fazer essa leitura, já estou aí engatilhando outras leituras do Saramago mais para frente. Um outro que comecei também em janeiro e concluí a leitura agora em fevereiro, foi esse excelente O Rio Antes do Rio, que é um livro não ficção. Ele conta a história do Brasil, mais especificamente do Rio de Janeiro, antes da fundação da cidade. Mostra ali como eram as tribos indígenas que existiam ali em torno da Baía de Guanabara, como eram os relacionamentos dela, a chegada dos portugueses, dos franceses, como eram os relacionamentos com cada um desses povos, e o dia a dia também dos indígenas. Um livro sensacional, que inclusive já me deu vontade de fazer outras leituras, né, no mesmo tema, e com isso eu comecei a leitura desse aqui, Viagem à Terra do Brasil, de Jean de Lerre, que é um livro de um viajante francês que esteve missionário, que esteve no Brasil nessa época, né, em 1500 e alguma coisa, e é muito citado aqui nesse livro. É uma das principais fontes de pesquisa do autor aqui do Rio Antes do Rio, para basear os seus escritos, porque a forma com que os franceses e os portugueses lidavam com os nossos índios nessa época era bem diferente. Os franceses, eles tinham mais cuidado em relatar, eles tinham mais uma vontade de uma curiosidade científica, digamos assim, dos nossos indígenas. Então eles relatavam muito os seus usos e costumes, o relacionamento entre eles. Então eles tinham uma preocupação maior em estudar os indígenas, enquanto que os portugueses queriam mais explorá-los como escravos. Então não passaram para a gente essa ideia, né, que muita gente tem até hoje, de que os índios eram completos selvagens e que mereciam ser exterminados. Uma visão que muda totalmente com a leitura desse livro aqui. E também do Viagem à Terra do Brasil, do Jean de Lerre, que é um livro maravilhoso, é uma crônica de viagem, é uma aventura mesmo de marinheiro dessa época, e uma narrativa muito gostosa, muito fluida. Eu não tinha intenção de fazer vídeo sobre esse livro aqui, mas provavelmente vou fazer juntando os dois aí. Fiquem de olho no canal se você se interessar. Uma outra leitura que eu completei também esse mês, eu dei início, na verdade, foi o meu projeto de ler as obras do Shakespeare. Eu ganhei, né, esse volume, aqui esse box da Nova Fronteira, com 3 volumes. Dei início, então, aqui ao volume das tragédias. E como eu tinha essa ediçãozinha também, numa outra tradução, eu fiz a leitura cotejando as 2 traduções, porque o Shakespeare tem disso, né? Muito mais complicado. E como a primeira peça nos 2 livros é Romeu e Julieta, foi por ela que eu comecei, já tem vídeo aqui no canal, gostei bastante, foi uma experiência bem bacana, ter um contato com essa história, né, que todo mundo conhece, né, mais do que conhecida, é a história de amor mais famosa de todos os tempos, mas fazer a leitura dela cotejando 2 traduções bastante diferentes foi uma experiência bem gostosa. Inclusive eu pretendo dar continuidade às leituras das próximas peças, também fazendo essa situação. Não só nessas 2 edições aqui que eu tenho, né, mas em alguma outra que também existe por aí e eu consiga. Então, vale a pena ler Shakespeare, sempre, né? E Romeu e Julieta não é diferente, embora não seja uma das melhores peças do autor, mas foi uma leitura bem interessante, bem gostosa. E o último livro que eu li, também foi concluído, foi uma leitura conjunta,
é aqui o famoso Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Um livro que muita gente procura, ele, né, não é difícil de encontrar, mas ele está absurdamente caro. É um livro, acho que muito valorizado. Todo lugar que a gente vê se referindo a esse livro, ele é tratado como uma obra-prima. Ele está aí em várias dessas listas de melhores de todos os tempos, de livros imperdíveis, né, para serem lidos. E realmente é uma leitura muito boa, muito instigante, mas não é uma leitura fácil, tá? A compreensão dele não é difícil. A dificuldade na leitura aqui está no tema, que são nos temas, né? Que são temas bem pesados aqui. A história, na verdade, que é bem pouca, né? Ela se trata basicamente da decadência, tanto física, quanto econômica, quanto moral, de uma família do interior de Minas, né? Uma família tradicionalíssima, os Menezes, em que aos poucos vão acontecendo rupturas ali no seio dessa família. Cada um dos personagens tem ali o seu segredo a ser escondido, né? E também a sua tara, né? Algum desejo oculto e que seria escandaloso se viesse à tona. A razão principal da leitura desse livro nem é tanto a história, e sim a narrativa. Ele é construído de uma forma brilhante, né? A leitura não é fluida, mas ela é bem instigante. Só que não dá para ler numa tacada só, até porque o livro é bem grossinho, né? São mais de 500 páginas, mas também porque ele é quase que totalmente psicológico, é um romance psicológico, e é bem desagradável em certos momentos, né? Além de você ter que pensar, ter que parar para pensar, e também certas sensações que ele traz são bem complicadas, né? Então, não é um livro assim que você pega e lê uma grande parte dele numa tacada só. Mas vai ter vai ter vídeo aí sobre ele também, e aí no vídeo eu falo mais um pouquinho sobre a minha experiência de leitura. Essas foram as minhas leituras de fevereiro. Também quero saber o que vocês leram. Se vocês têm canal, por favor, deixem o link aí embaixo. Eu vou adorar conhecer, adoro conhecer canais novos. Se você não tem, deixa aí embaixo o que foi que você leu. Se já leu algum desses livros ou pretende ler, também deixe seu comentário para a gente conversar um pouquinho a respeito. Se ainda não é inscrito, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. E, se possível, divulguem o canal para a gente dar continuidade a esse trabalho, tá bom? Um grande abraço a todos, um ótimo mês de março e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.